História real. Carpinteiro humilde salva mulher ferida e descobre seu segredo milionário. A chuva caía pesada, como se o céu quisesse chorar por tudo o que havia acontecido. Miguel, um carpinteiro de mãos calejadas e coração partido, olhava pela janela em sua pequena oficina na cidade de Pedra Branca. Desde que sua esposa se fora, a vida era um ciclo interminável de trabalho duro e noites solitárias, onde seu único consolo era a doce risada da pequena Luísa. Mas naquela manhã, tudo mudaria de forma inesperada. Enquanto caminhava, absorto em seus pensamentos, um relâmpago iluminou a estrada à sua frente. E lá, ao lado de um poço de lama, ele viu algo que fez seu coração parar. Uma mulher caída, com os olhos fechados e o rosto machucado. Isabela. O nome veio à mente como um sussurro, mas ele não a conhecia. O que sabia era que ela estava gravemente ferida. Uma força inexplicável o impulsionou para ajudar. Ele se agachou, tocando levemente o braço dela. A pele estava gelada. Miguel sentiu um nó na garganta. O instinto de pai, de protetor, despertou. Com cuidado, arrastou-a para longe da estrada e a colocou no banco de trás de seu velho carro. Enquanto gotas de chuva misturavam-se às lágrimas que ele não sabia que tinha, ela despertou em um sobressalto. Os olhos de Isabela, um verde profundo como a floresta, estavam cheios de dor e medo. Quem é você? Murmurou ela, a voz fraca e trêmula. Sou Miguel e você está a salvo agora. Vamos cuidar disso. As palavras saíam entrecortadas, como se a urgência ressoasse além do físico da situação. Enquanto dirigia para casa, a tensão pairava no ar. Ele notou que Isabela tinha marcas não só de ferimentos físicos, mas também de um passado marcado por angústias e segredos. Por que você estava naquela estrada? Ele perguntou, tentando quebrar o silêncio opressivo. Mas ela apenas virou o rosto, um mistério à sua frente. Ao chegar em casa, as coisas começaram a se desenrolar de uma maneira que Miguel jamais imaginou. A pequena Luísa, com seus olhos curiosos, olhou para a estranha mulher, mas não mostrou medo. Naquele instante, Miguel percebeu que algo em Isabela não era comum. Quando ela se recuperou um pouco, ele a ouviu sussurrar sobre traições, uma fortuna escondida e um império empresarial ameaçado. O que deveria ser uma simples tentativa de salvá-la se tornava um labirinto de intrigas. Cada revelação trazia um novo nível de tensão. E Miguel se viu cada vez mais envolvido no mistério que cercava a Isabela. Enquanto seus olhares se cruzavam, uma conexão inexplicável começou a brotar entre eles. Um desejo que tanto os atraía quanto os paralisava. Miguel, um homem destroçado pela dor, e Isabela, uma mulher presa em seus próprios fantasmas. E quando ele finalmente descobriu que ela era a herdeira de uma imensa fortuna, tudo se complicou. Um erro de seu passado, algo que ele gostaria de esquecer, ameaçava não só sua segurança, mas a vida de Luísa. O frio na espinha apareceu. Miguel se perguntou até onde iria para proteger a mulher que havia cruzado seu caminho de forma tão fatídica. O telefone tocou
interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido, mas o que quer que fosse, sabia que não era bom. A tensão arrebatou o ambiente. Miguel precisava decidir. O que faria agora? As questões dançavam em sua mente, enquanto a sombra de um rival se aproximava e a tempestade lá fora parecia se intensificar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado. O telefone soava insistentemente. Uma campainha que ecoava na escuridão que começava a invadir sua mente. O número desconhecido parecia pulsar diante de seus olhos, uma luz incômoda em uma tempestade de incertezas. Ele hesitou por um momento, mas a urgência da situação o puxou para a realidade. Com uma mão trêmula, atendeu. Alô? A voz do outro lado era grave. Você não sabe com quem está lidando, carpinteiro. Miguel sentiu o coração disparar, a respiração presa, os pensamentos girando. Quem é você? A raiva tentava se impor, mas ele estava dominado pelo medo. Eu sei tudo sobre você e a mulher que resgatou, Isabela. Ah, você acha que ela é uma simples herdeira perdida? Não seja ingênuo. Ela e seu passado são muito mais complicados. Estive observando cada movimento. A cada palavra, um frio percorria sua coluna. O que você quer? Ele tentou soar firme, mas a voz soava como um sussurro. Quero que você a entregue a mim. Senão, a pequena Luísa vai sofrer as consequências. A ameaça pairou no ar como um trovão. O nó na garganta de Miguel se apertou, e a imagem da filha sorrindo se sobrepôs à escuridão daquela voz. Não! Ele gritou, a adrenalina subindo. Eu não vou deixar que você a machuque. Então prepare-se, pois alguém muito próximo de você também não é quem pensa que é. E antes que pudesse responder, a linha caiu. Seu coração bateu mais forte. Pulsando, as palavras ecoavam. O medo tomou conta novamente. O que ele tinha que ver a respeito de Luísa? Miguel se virou, de imediato, buscando o olhar de Isabela, que o observava com uma mistura de confusão e receio. Para um homem que havia perdido quase tudo, essa pequena conexão representava sua última âncora. Mas agora, como deveria confiar em alguém que possui segredos tão profundos? E se a conexão fosse uma armadilha? Miguel olhou em volta, como se a casa estivesse cheia de sombras, cada canto escondendo um novo mistério. A pequena Luísa estava na sala, brincando com seus brinquedos, mas a inocência dela era uma chama frágil em meio ao furacão que se aproximava. Miguel. A voz de Isabela o fez voltar à realidade. Ela parecia mais pálida, os olhos verdes perdidos em um mar de preocupações. O que está acontecendo? Você está assustado. Ele queria protegê-la,
Mas a outra sabia que o passado dela era mais obscuro do que imaginava. Tem algo que você não está me contando, não é? Ela engoliu em seco, uma expressão de dor atravessando seu rosto. Existem coisas que eu não pude dizer. Pessoas que estão procurando por mim. E não é apenas pela herança. O ar ficou mais denso. Miguel sentiu o chão se afastar sob seus pés. Se você está em perigo, talvez seja melhor você ir embora. Mas, enquanto falava, uma explosão de cristais de vidro estalou na janela. Um estrondo, seguido de um grito, cortou a noite, e Miguel se virou apavorado. Um homem encapuzado havia invadido a casa, a arma em punho. Desça! Agora! O bandido gritou, e tudo parecia estar em câmera lenta. O instinto protetor de Miguel ativou. Luísa! Atrás de mim! E enquanto ele se posicionava, a realidade despencou ao seu redor. Isabela, com lágrimas nos olhos, gritou: Miguel, cuidado! A bala disparou. Miguel se lançou na frente da filha, um gesto impulsivo, desesperado. O impacto foi brutal. O mundo se tornou um borrão, e na fração de segundo que se seguiu, a dúvida e a revelação ecoaram. O que havia em jogo era muito maior do que ele jamais poderia imaginar. E ali, no chão frio, em meio ao caos e à dor, Miguel se questionou: quem estava realmente ameaçado? E por que o passado de Isabela parecia tão entrelaçado com o seu? O impacto foi brutal. O chão gelado acolheu Miguel enquanto a dor se espalhava pela sua barriga. O grito de Isabela ecoou em seus ouvidos, mas a realidade estava se distorcendo. Ele mal sentia a pressão da arma. Seu foco se voltava para Luísa, que observava tudo com os olhos arregalados. Um misto de terror e confusão. Protegê-la era tudo o que passava pela mente de Miguel. Miguel! Isabela gritou de novo, a voz quebrada. O homem encapuzado olhou para ela, inexpressivo. Mas algo na forma como se movia indicava que estava mais do que preparado para agir. Miguel se arrastou, tentando colocar o corpo no caminho da filha. Mas a pressão no seu abdômen começou a fazer a visão turva. Uma linha de sangue quente escorreu entre seus dedos. De repente, Isabela hesitou. Algo em seu olhar mudou de perplexidade para determinação. Lentamente ela se levantou. Parem! Gritou para o intruso, desafiando-o. Eu sei quem você é! O homem parou, congelado. Como ela poderia saber? Miguel se esforçou para ouvir, suas funções motoras começando a falhar devido à dor que irradiava por seu corpo. Você não deveria estar aqui. Isabela continuou, e Miguel percebeu que as palavras dela traziam uma verdade profunda, um peso. O ar ficou pesado. Você sabe que a herança é sua. Eles não precisam de você. O homem encapuzado deu um passo para trás, confuso. Cale a boca, Isabela. Isso não é um jogo. Sua voz era ameaçadora, mas no fundo havia um medo. Miguel, meu pai, ele está vivo! O coração de Miguel parou. O que estava acontecendo? O que isso significava? O homem olhava para Isabela. O ódio se transformava em incredulidade. O intruso hesitou. Você não pode estar falando sério. Ele está morto. Você trouxe tudo isso para você mesma. E agora? E ele apontou para Miguel. Isso é culpa sua. Miguel respirou fundo, a mente girando.
A revelação aterradora de que Isabela tinha um pai, que ela acreditava estar morto, explodiu em sua mente. Isabela, o que você está dizendo? Ele conseguiu murmurar, a dor quase o fazendo desmaiar. Ele foi forçado a desaparecer para garantir que sua fortuna ficasse fora das mãos erradas. E eu não sou apenas uma herdeira qualquer, Miguel. Eu sou a chave para tudo isso. Eu sou a única que pode parar o que está acontecendo. O homem encapuzado finalmente baixou a arma, balançando a cabeça como se tivesse certeza de uma verdade que nunca teria acreditado. Você não pode ter vindo até aqui só para me confrontar. Seus olhos estavam frios, mas Miguel podia notar um vislumbre de emoção. Uma fraqueza dançante nas entrelinhas. Isabela se aproximou com cautela, quase como se pisasse em ovos. Se você tiver coragem, se importar com sua vida e com os outros, revelaremos a verdade. Porque não estamos apenas lutando pelo nosso futuro. Estamos lutando por todos que você colocou em perigo. Miguel, ferido e confuso, tomou um fôlego. Ele queria proteger Luísa, mas algo nele começou a perceber que essa batalha era maior do que ele mesmo. Todo o passado que acreditava ter deixado para trás surgia das sombras, ameaçando sua vida e a de sua filha. E aí, no silêncio que se seguiu, quando o homem deu um passo à frente, Miguel percebeu que nem tudo era simples. Cada um ali carregava segredos que poderiam acabar com tudo. Crueldade, amor, traição. Uma nova tempestade começava a se formar, e antes que ele pudesse compreender todas as implicações, a arma voltou a ser apontada, com um sorriso sombrio se desenhando no rosto do intruso. Você quer realmente saber quem você está ajudando, carpinteiro? Prepare-se, porque a verdadeira herança que nós vamos explorar agora não é apenas de dinheiro, é sangrenta. Miguel sentiu um frio na espinha. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo novamente. E no fundo, ele sabia que a verdadeira luta ainda estava por vir. O intruso estava prestes a disparar novamente quando um barulho surdo reverberou na porta da frente. O som do impacto foi tão repentino, reagindo ao chamado de socorro que Isabela havia feito antes de a situação se intensificar. A tensão cortou o ar. O homem encapuzado hesitou, a arma ainda apontada para Miguel, mas agora cercado. "Não se mexa!" gritaram os oficiais, e o som da sirene ainda ecoava, engolindo o ambiente em gritos e confusão. O homem que estava com a arma na mão olhou ao redor, como se as sombras o pudessem ajudar a escapar, em vez de se render. E em um movimento rápido, ele fez algo que ninguém esperava. Virou-se e atirou. O disparo ecoou no interior da casa, enquanto Miguel, de instinto, se jogou mais para baixo, empurrando Luísa atrás de uma mesa. O pânico tomou conta. E a fragilidade da situação se transformou em um verdadeiro caos. Balas voavam, gritos em alta voz, o cheiro de pólvora invadia o ar. Então, em um momento surreal, Isabela deu um passo à frente. "Pare!" ela gritou com uma determinação que Miguel nunca havia visto antes. "Você não precisa fazer isso." O intruso a olhou e, por um momento, as expressões de todos ao redor congelaram no tempo. A tensão era palpável. "Isabela, você não sabe o que está fazendo." A voz dele tremia, não só de raiva,
mas de medo. Você me traiu. Traí você? Ou foi você quem me enganou durante todo esse tempo? A pergunta pairou no ar como um feitiço, e de repente ficou claro que havia segredos muito mais profundos entre eles. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. Mas antes que alguém pudesse compreender a gravidade da revelação, um tiro a queima-roupas ecoou. Um dos policiais havia sido atingido, caindo em um colapso violento. O tempo pareceu parar. Miguel, mesmo ferido, não conseguiu desviar o olhar do policial caído. O sangue se espalhando pelo chão. Uma cena de horror, em que a linha entre o bem e o mal se tornava difusa. Todos, abaixem-se! Gritaram os oficiais restantes, tentando intervir enquanto a situação se tornava cada vez mais caótica. Mas a pressão da hora e a confusão provocaram um segundo disparo. Dessa vez, Isabela foi atingida. Ela caiu no chão. Um grito agonizante cortando o silêncio. Não! Miguel não pensou. Ele se lançou em sua direção, suas mãos tremendo à medida que tentava segurá-la e entender o que havia acontecido. Isabela, fique comigo. O que aconteceu? Ela riu, mas não era uma risada feliz. Era uma risada amarga, cheia de dor. Eu sempre soube que você ia me proteger, Miguel. Mas você não pode me salvar disso. O olhar dela se apagando. Miguel destacou que havia algo de diferente na intensidade do olhar dela agora. Uma verdade trágica, ao mesmo tempo chocante e libertadora. Não, não, você vai ficar bem. Ele olhou desesperadamente para o intruso, agora sem a coragem que lhe restara. Por que você fez isso? O que você sabe sobre ela? O homem encapuzado hesitou, mas a polícia o cercava, com olhos eletrificados por adrenalina. Ela não é quem você pensa que é, carpinteiro. A herança é mais do que você imagina. E não é dinheiro. É muito mais perigoso. Miguel sentiu seu coração parar. Ele achava que tudo estava em movimento, que nada poderia ser mais difícil. Mas ao olhar para Isabela em suas mãos, a revelação ficou clara como o céu escuro que havia fora. O que você quer dizer? Se você descobrir a verdade sobre o passado dela, você também descobrirá a verdade sobre si mesmo. A última frase ecoou com um peso que fez Miguel tremer. Uma porta se abriu em um abismo de segredos. Uma verdade que poderia mudar tudo o que ele acreditava. O que realmente se escondia na vida de Isabela? E quanto disso estava entrelaçado com seu próprio passado? Nesse momento, com a angústia permeando o ar, Miguel percebeu que a verdadeira luta estava prestes a começar. E a dor e o amor, agora, não eram mais fatores isolados, mas a força motriz de um conflito que ele nunca poderia imaginar. Miguel estava paralisado. A dor da bala na barriga pulsava, mas o silêncio ensurdecedor após o tiro parecia mais intenso. Ele olhou para Isabela, caindo em seu abraço, e o desespero tomou conta dele. Isabela, você não pode ir embora. Não agora. A visão dela estava se apagando, e isso arrastava sua alma para o abismo. Mas então um som cortou o ar gelado e um grito ecoou. Um dos policiais, atingido, se contorcia no chão, e a cena virou um pesadelo. Miguel viu a mente do intruso piscar com uma sensação de vitória. Mas a mente de Miguel estava em frenesi. Ele mal tinha tempo para processar tudo. Um novo tiro ecoou, e Miguel sentiu que o chão se movia sob seus pés. Vá, Isabela, vá, ele implorou.
mas sua voz estava cheia de terror. Get out! Ele olhou de um lado para o outro em um momento de clareza. Viu que os outros policiais estavam se movendo, tentando agarrar o bandido. O intruso era uma sombra entre eles, como um lobo no meio de um rebanho. Quando Isabela gritou, a tensão se intensificou. Eu sei como acabar com isso, Miguel. Minha família. Eles não estão apenas atrás de mim. Eles estão atrás de você também. As palavras dela cortaram como uma faca. Você tem que acreditar em mim. Naquele segundo, a realidade começou a se desfazer e se reformular. As revelações de Isabela reverberavam na mente de Miguel, enquanto o intruso hesitava, balançando a cabeça. Uma pequena centelha de dúvida surgiu em seus olhos, e Isabela continuou. Se você me levar, você poderá saber a verdade. Eles estão ameaçando nossas vidas por causa do que você e eu somos. Miguel franziu a testa, quase sem acreditar. O que você está dizendo, Isabela? O que somos? Ninguém mais podia ouvir. A batalha continuava em volta deles, mas aquela conversa era tudo o que restava. Então, como um raio em meio à tempestade, Isabela fez um gesto com a mão, como se estivesse prestes a revelar algo monumental. Aquela noite, tudo que você perdeu não foi um acidente. Meu pai, ele estava de olho na sua família há anos. Ele fez você acreditar que era tudo um sonho. Mas sabe o que mais? A luta aumentava. Mas a voz dela era como uma melodia hipnótica. Você não acredita, mas você é mais que um simples carpinteiro. Você é parte de tudo isso. O intruso deu um passo para trás. O rosto, uma máscara de horror e confusão. Não, não pode ser verdade. Ele se virou numa tentativa desesperada de desviar a culpa. Você não consegue falar assim, Isabela. Você não sabe o que está fazendo. Eu sei. A determinação dela acendeu uma chama. Miguel, eu sei quem você realmente é. A sala parecia girar, enquanto as revelações se acumulavam, como tempestade em cima da cidade. Mas se deixarmos ele escapar, não teremos chance. E em um instante, o intruso olhou para Miguel. Você tem que escolher. Você quer saber a verdade ou continuar vivendo uma mentira? Ele fez uma pausa, e o silêncio se tornou palpável. O que você quer saber pode muito bem te destruir. O homem parecia farto da pressão, enquanto o olhar dele mudava para desespero. No fundo, o que Miguel sabia era que aquela escolha poderia mudar tudo. A vida que ele conhecia, tudo o que tinha lutado para proteger. Qualquer coisa. A voz de Miguel saiu firme, mas o medo era inegável. Me diga quem eu sou! E no meio de tudo isso, um estrondo ecoou. A porta da frente desabou. E mais policiais, reforços, entraram em cena. Mas a verdade saltou na mente de Miguel como uma fuga de ar. A conexão entre eles, entre sua família, não só era mais profunda do que imaginava. Podia ser uma sentença de morte. Os gritos aumentaram novamente. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, a verdade chocante dilacerou o ar. Um policial, um dos novos reforços, abaixou a cabeça e apontou para Miguel. Você! Eu sei o que você fez! A voz dele era carregada de raiva, e no instante que se seguiu, as armas estavam apontadas para Miguel, transformando aquele caos em um verdadeiro campo de batalha. Miguel processava.
As palavras dele ecoaram no fundo da mente dele, e então tudo virou um borrão de sentimentos, questões e desespero. E no fundo, a maior dúvida que permanecia era quem ele realmente era e o que fazia ali, no meio de uma tempestade que ele mal compreendia. Miguel estava paralisado. A dor da bala pulsava, mas o silêncio ensurdecedor após o disparo parecia mais intenso. Ele olhou para Isabela, caindo em seu abraço, e o desespero tomou conta dele. Isabela, você não pode ir embora, não agora. A visão dela estava se apagando, e isso arrastava sua alma para o abismo. O barulho da confusão ao redor se misturava com o coração dele, batendo forte. Ele mal conseguia raciocinar. O intruso, o policial caído, tudo se fundia em um turbilhão de caos e dor. Miguel sentia cada segundo como se fossem horas. Isabela tentou sorrir, mas a força a abandonava. Miguel, eu sou. Ela começou. Mas a voz. Homem encapuzado. Era de outro lugar. Um terceiro policial do outro lado da sala disparou contra o intruso, mas a balança da tragédia estava prestes a se inverter de forma catastrófica. Miguel, você precisa saber a verdade sobre sua família. Isabela exclamou, sua voz cheia de dor, enquanto uma expressão de terror cruzava seu rosto. Antes que Miguel pudesse processar, um grito ressoou. Eu sei quem você realmente é. Ele se virou rapidamente, tentando entender o que ela queria dizer. E então o impacto. A porta foi arrombada novamente. Mas não foram reforços. Era outra pessoa, emergindo das sombras, com um brilho sinistro nos olhos. Miguel reconheceu aquele rosto. Era Carla, a melhor amiga de Isabela. Uma mulher que ele nunca tinha visto como uma ameaça. Mas a maneira como ela olhava para Isabela agora era carregada de desprezo. Você nunca deveria ter voltado, Isabela. Carla rosnou, a arma na mãe, tremendo de raiva. Todos achavam que você estava morta. O choque percorreu a sala como um relâmpago. Miguel olhou entre as duas mulheres, tentando entender. Carla havia sido a confidente de Isabela, mas agora parecia um algoz. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, a adrenalina aflorando. Ela sabe demais. Você acha que pode esconder a verdade, Isabela? Carla se aproximou, não se importando com os policiais ao redor. Finalmente a verdade irá à tona. Sua voz era uma mistura de furor e alucinação, quase como se ela estivesse possuída pela necessidade de justiça, mas em vez disso se tornara um caos. Não, Carla, você não entende. Isabela respirou arduamente, suas palavras entrecortadas pela dor. Você está errada sobre tudo. E com isso, Miguel sentiu que o chão estava se desmoronando sob seus pés. Ele sempre acreditou que a história deles era simples, mas agora a complexidade dos laços entre eles estava exposta. O que mais Isabela não lhe contara? Você realmente acredita que eu deixaria que você vivesse? Que você pudesse arruinar tudo novamente? Carla riu, uma risada amarga que parecia transbordar de dor e traição. Ela levantou a arma, apontando agora diretamente para Isabela. "No!" Miguel gritou. Ele viu o olhar de desespero de Isabela. Um momento de pura tensão se instalou no ar. O tempo parou. Ele se lançou para frente.
Antes que o disparo pudesse ecoar novamente, um pensamento atravessou sua mente. Isabela, o que você quer dizer com a verdade sobre minha família? As palavras saíram como um sussurro, mas nesta fração de segundos, tudo pareceu se encaixar, como se suas vidas estivessem entrelaçadas de maneiras que ele nunca poderia imaginar. E então, um estrondo, um tiro. Apenas o som ecoando diante do olhar de Miguel, que hesitou por um segundo, completamente perdido. O disparo não veio da arma de Carla. No coração da cena de ação, a sala estava cheia de gritos e confusões, e a última expressão de Isabela desaparecendo sob seus olhos. Antes que ele pudesse reagir, a cena se desfez em um borrão de emoções, enquanto o verdadeiro destino deles se revelava na carne e na dor. A tensão explodiu. A luta estava apenas começando. E quem realmente estava no controle? Enquanto o eco do disparo ressoava, o coração de Miguel se despedaçava em 1000 pedaços. A verdade que deviam enfrentar não era só sobre heranças e segredos, mas também de lealdades quebradas, destinos entrelaçados e perigos que se aproximavam. Quem eram eles realmente e como seriam capazes de lidar com tudo isso? Miguel estava paralisado. A dor da bala pulsava, mas o silêncio ensurdecedor após o disparo parecia mais intenso. Ele olhou para Isabela, caindo em seu abraço. E o desespero tomou conta dele. Isabela, você não pode ir embora. Não agora. A visão dela estava se apagando, e isso arrastava sua alma para o abismo. O mundo girava ao seu redor. O intruso, a confusão dos policiais, tudo se fundia em um turbilhão de dor e medo. O coração de Miguel batia com força, como se quisesse escapar do seu peito. Ele sentiu as mãos trêmulas enquanto segurava Isabela, sua pele quente se esvaindo da vida. A garganta apertou. Fique comigo, por favor. Então, um novo disparo. Miguel, ainda em estado de choque, ouviu a bala ricochetear contra a parede. Alguém gritou, e o caos aumentou em um crescendo assustador. Naquele momento de distração, Carla, com a arma em punho, avançou ainda mais para Isabela. O que estava acontecendo? Uma revelação clara, mas aterradora, começou a se formar na mente de Miguel. Era como se tudo tivesse sido uma armadilha desde o início, e ele tinha sido apenas um peão em um jogo muito maior. Cale a boca! Carla gritou, seu rosto deformado pela raiva. Você não sabe com quem está lidando. Miguel tentou puxar Isabela para mais perto, mas o medo o paralisava. O olhar de Isabela era difuso e ela começou a sussurrar algo que ele não conseguia entender. Miguel, a verdade. E antes que ele pudesse reagir, outro som cortou o ar. A porta foi arrombada de novo e uma silhueta emergiu. A roupa manchada de sangue e um olhar desesperado. Era Jorge, o irmão de Isabela, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Miguel, sai da frente! Jorge gritou. Mas era tarde demais. O queixo de Miguel caiu quando percebeu que Carla e Jorge estavam em lados opostos. A traição do irmão que ele nunca conheceu começava a tomar forma. A explosão da verdade engolfou Miguel. O que você está fazendo aqui, Jorge? Ele perguntou, a voz aguda pela confusão. Mas o olhar de Jorge estava fixo em Isabela.
ignorando Miguel, determinado a salvar a irmã. E naquele instante, Miguel viu algo brilhar na mão de Jorge. Uma arma. Antes que Miguel pudesse pensar, Jorge se virou para Carla. Deixa em paz! Você não pode ter isso! Ele disparou e o tiro ecoou alto. Uma explosão que fez o tempo parar. Carla caiu, um olhar de incredulidade em seu rosto. O que estava acontecendo? Ele não conseguia entender. Isabela fechou os olhos e Miguel a segurou com força. Você não pode deixar-me, por favor. Mas o olhar de Isabela estava perdido, a vida escapando dela. Miguel sentiu um vazio. Ele não podia perder essa conexão. Não assim. O que Jorge havia feito não era apenas uma escolha por Isabela. Era uma escolha que mudava tudo. Então Jorge se virou para Miguel, o rosto manchado de dor e raiva. Você não entende, Miguel. Nós estamos sendo caçados. Não é só sobre a herança. É sobre nossa família. As palavras caíram como pedras em um lago tranquilo, criando ondas de confusão na mente de Miguel. Ele olhou para Isabela. O que estava acontecendo? A verdade parecia mais distante do que nunca. Um grito cortou o ar. Um dos policias, ferido, se arrastava em direção à porta. E tudo parecia um pesadelo sem fim. O policia olhou com raiva para Miguel, como se o culpasse por tudo. Foi você que trouxe esse caos. Miguel sentiu a angústia crescer. Ele estava no meio do tiroteio, com a vida da mulher que amava pendendo por um fio. Ele queria entender, mas a confusão o envolvia como uma névoa insuportável. Daí, entre as vozes e os gritos, Isabela sussurrou, quase inaudível. Miguel, se você souber a verdade, tudo mudará. Você precisa descobrir o que eu guardei. E no fundo de sua dor, um pensamento ecoou. O que Isabela estava escondendo? O que tudo isso significava para ele? A luta não era só contra o inimigo externo, mas contra segredos que poderiam destruir mais do que ele poderia imaginar. O peso dos mistérios aumentava, enquanto o tempo escorregava entre seus dedos. Miguel olhou para Jorge e em seus olhos encontrou uma centelha de uma verdade que poderia mudar tudo. O que você sabe? Perguntou, quase um sussurro. E antes que Jorge pudesse responder, uma sombra se aproximou, uma presença que fez o sangue de Miguel correr frio. O quê? Mas estava à espreita, esperando para ser revelado. O que mais havia escondido nas sombras? Miguel estava paralisado. A dor da bala pulsava, mas o silêncio ensurdecedor após o disparo parecia mais intenso. Ele olhou para Isabela, caindo em seu abraço, e o desespero tomou conta dele. Isabela, você não pode ir embora. Não agora. A visão dela estava se apagando, e isso arrastava sua alma para o abismo. Então, a porta se abriu com força, e uma figura conhecida surgiu, ofuscando tudo com a tempestade de emoções na sala. Era Jorge, o irmão de Isabela, mas algo estava diferente. Uma intensidade esquisita em seu olhar, uma energia que parecia elétrica. Isabela, não! A voz dele soou como um trovão. E Miguel sentiu seu coração saltar na garganta. Jorge, o que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, a voz trêmula, enquanto um medo se alojava em seu peito. Ele estava determinado a proteger Isabela a qualquer custo. Mas Jorge permaneceu imóvel, encarando a irmã com uma mistura de raiva e preocupação. O que você sabe, Jorge? O que está acontecendo? Miguel exigiu, a dor emocional fazendo sua voz tremer.
Então Jorge se virou para ele, e seus olhos brilharam com uma fúria reprimida. Você não sabe quem realmente é, Miguel. Você não entende a verdade sobre sua própria família. Pelo amor de Deus, Jorge, agora não. Isabela tentou se levantar, mas a dor parecia pesada demais. Olhou para ela e, mesmo ferido, conseguiu sorrir encorajadoramente, tentando transmitir força. Mas então, Jorge, no calor do momento, puxou algo de dentro do casaco. Um pequeno dispositivo. Tudo vai mudar agora. Estava esperando o momento certo. Ele apertou um botão e um brilho intenso irrompeu pela sala. A luz ofuscante fez Miguel fechar os olhos. Assim que a claridade diminuiu, o ambiente estava diferente. A atmosfera eletrificada agora estava envolta em uma espécie de névoa estranha. O que aconteceu? Miguel piscou e olhou em volta. Mas a cena parecia surreal. O que era aquele dispositivo? Você não devia ter feito isso. Isabela murmurou, seus olhos arregalados. Jorge, o que você fez? A sensação de tensão era palpável, cortante. Jorge se virou e o medo se misturou à raiva em seu rosto. Finalmente a verdade pode ser revelada, Jorge disse, seus olhos ardendo como brasas. Ele então se virou para Miguel. Vocês dois só sabem metade da história. Você precisa ver isso. Ele gesticulou para a iluminação e do aparelho emitiu uma projeção holográfica. Imagens começaram a dançar na névoa. Miguel viu rostos conhecidos e desconhecidos, intercalados em momentos do passado. Crianças brincando em uma fazenda. Sorrisos, mas também sombras. Segredos escondidos nas esquinas. E depois, uma figura central surgindo. Seu pai. Miguel ficou em estado de choque. Ele está vivo? O que isso significava? Mas antes que pudesse processar, Jorge disparou outra informação atordoante. Seu pai fez parte de um acordo, Miguel. Uma herança não só de riquezas, mas de trevas. Nossa família tem segredos que podem arruinar vidas. Jorge estava em pé, ofegante, enquanto a luz brilhava mais forte. E Isabela, bem, ela não é exatamente quem você pensa que é também. Miguel sentiu seu mundo virando. Todas as verdades que pensava conhecer desmoronando. O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu embargada, lutando contra a confusão. Um grito de Isabela trouxe-o de volta. Miguel, não escute. Ele está manipulando tudo isso. Mas as revelações eram como facas afiadas, cortando a realidade do que sempre acreditou. Ela então começou a se contorcer no chão, a dor agora tomando conta dela. Sinceramente, eu não estava pronta para isso. Desculpe, Isabela. Eu não queria que você soubesse assim. Mas é a única maneira. Jorge respondeu, angustiado. E em um piscar de olhos, a figura do intruso que havia invadido a casa surgiu novamente. Mais uma vez na porta. Tempo de brincadeiras acabou, Jorge. Você não pode esconder a verdade deles para sempre. Ele se aproximou. E seu olhar tinha uma frieza mortal. A herança que você tem na mão não é apenas dinheiro. E a sua vida, Miguel, está em jogo. Nesse momento, tudo parecia congelar. Miguel olhou entre eles, sua mente girando. A verdade dele, de Isabela e de Jorge, agora estava entrelaçada em uma teia de segredos.
quem realmente somos? Ele perguntou, observando as reações ao seu redor. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a luz começou a piscar e o chão sob eles tremeu. A caixa metálica que Jorge havia trazido estava agora pulsando como um coração prestes a explodir. Sussurros ecoaram, misturando-se a gritos de alerta. O que exatamente estavam escondendo? O que mais poderia vir à tona? Nesse instante, a linha entre aliados e inimigos se tornou mais tênue do que nunca. E a verdadeira batalha estava prestes a começar. Miguel estava preso naquele momento, a angústia se amplificando à medida que as luzes da verdade começavam a dançar diante dos seus olhos. O calor que emanava do dispositivo parecia pulsar como um coração. Mas o que estava prestes a acontecer era algo que ninguém poderia prever. A tensão era palpável e o intruso encarava Jorge, enquanto a sala se tornava um campo de batalha de emoções. Você tem que entender, Miguel. Não é só sobre você e Isabela. É sobre um jogo muito mais perigoso. Jorge estava fora de si, sua voz subindo e descendo em um frenesi. E olhou para a projeção, que ainda brilhava, mais sombras se formando nas paredes. Miguel desviou os olhos de Isabela, que estava cada vez mais pálida, e focalizou nos rostos familiares que surgiam na névoa. A sensação de que havia algo profundamente errado se consolidou ainda mais. Mas em meio a tudo isso, um barulho vindo do aparelho fez Miguel tremer. Foi um som de alerta, um aviso. Era o apito de um dispositivo, algo que não faz parte do que ele conhecia. E então, o ambiente começou a tremer. A tela brilhou intensamente e no instante seguinte, uma explosão de luz o atingiu, derrubando todos no chão. O eco do estrondo fez a casa vibrar. Miguel se levantou rapidamente, atordoado. Assim que a visão clareou, notou que algo tinha mudado. O intruso não estava mais na porta. Onde antes havia um ser ameaçador, agora havia apenas um eco. Mas então, nas sombras, uma figura conhecida apareceu. Era um rosto que ele nunca esperava ver ali. Pai? A palavra saiu como um sussurro atordoado. Miguel percebeu que não. Só a imagem de um homem que ele pensou estar morto aparecia. Mas a verdade se revelava em camadas. A figura se aproximou, trazendo consigo uma aura de poder sombrio. Sim, meu filho, estou aqui, e é hora de entendermos a verdade. O olhar do homem, que antes era uma memória distante, agora estava fixo com uma intensidade que penetrou em Miguel. Era como se todo o passado se revelasse ali, em uma fração de segundo. Você está vivo? A pergunta soou como uma súplica. Por que você não veio antes? As respostas balançavam na ponta da língua, mas o pai apenas olhou nos olhos do filho. Um silêncio envolvente se instalou. Jorge, em um canto, observava a cena, com uma expressão de desespero. Precisamos agir. Há muito em jogo, o pai disse, a voz profunda como um trovão. Depois, focou em Isabela, que ainda estava caída no chão. Ela é a chave. Todas as nossas vidas dependem da verdade que esconde. E então, naquele momento, o destino parecia selado. Miguel não apenas percebia a verdade sobre sua família, mas também vislumbres do que havia perdido: a segurança,
a inocência. Tudo por causa de um segredo. Mas, como se as palavras do pai tivessem desencadeado uma tempestade, a luz da projeção ficou ainda mais intensa. O dispositivo começou a chiar e a emanar fumaça. Não! O que você fez, Jorge? Miguel gritou, enquanto os sons de alerta explodiam. Ao redor! Jorge estava em choque, como se tivesse ativado um mecanismo fatídico sem querer. Miguel! Gritou com a pouca força que lhe restava. Ele pode saber, ele pode ser o que eles estavam procurando. Cada palavra dela era uma chama de pânico e um nó na garganta de Miguel. E antes que pudessem processar a gravidade da situação, uma nova figura apareceu. Na penumbra, como uma sombra que se materializava. Outra mulher se destacou. Com uma expressão de determinação no rosto, ela parecia a resposta a todas as perguntas que Miguel ainda não sabia que tinha. Era Carla, mas algo havia mudado nela. A determinação estava envolta em um manto de tristeza e raiva. Chega! Não podemos deixar que ele tenha controle sobre nossas vidas. A voz dela ressoou com uma força que a fez parecer uma líder numa batalha. Miguel olhou entre os três. Sobre o que vocês estão falando? O que você sabe, Carla? Mas tudo o que ela fez foi passar os dedos pela arma enquanto olhava diretamente para o pai de Miguel. O clima era tenso e a sala pulsava. Vocês têm que entender. Existe algo que todos nós temos em comum e que pode alterar tudo. Sua voz tremeu, mas a determinação permaneceu. Miguel olhou perplexo. A confusão tomou conta de seu ser. O que significava aquilo? Era como se todos estivessem se preparando para um confronto, e ele se sentia indefeso, no meio de um turbilhão de segredos. Agora não é hora de revelações! O pai de Miguel gritou, e quando a tensão atingiu seu ápice, o ambiente começou a desmoronar. Uma onda de luz pulsou, e Miguel soube que a verdade se aproximava. Mas a pergunta-chave ainda pairava sem resposta. Quem eles realmente eram? E, mais importante, a que tipo de destino o levaria? Miguel estava paralisado, o coração batendo descontroladamente, enquanto o caos ao seu redor se desenrolava como um filme em câmera lenta. O pai aparecera na sala, e a conversa entre eles se tornara um campo de batalha emocional. Você está vivo. A voz de Miguel tremia, mas a sensação de alívio misturava-se com a dúvida. O que mais ele não sabia? As revelações de Jorge ecoaram na mente dele, heranças ocultas e segredos sombrios. E agora, Carla, a melhor amiga de Isabela, parecia mais uma adversária do que uma aliada. Miguel sentiu que o mundo desmoronava. Os laços que acreditava conhecer estavam se desfazendo como fumaça no vento. E Isabela, sua Isabela, jazia ali, vulnerável no chão. Miguel! Isabela gritou. A dor em sua voz cortava como vidro. A verdade não te libertará. Pode te destruir. Megalomania! Isso é uma maldição, Miguel! Carla interveio, a tensão girando em torno dela, enquanto o pai de Miguel se aproximava. Todos nós temos algo a esconder. Chega! Jorge gritou. A intensidade nas palavras dele vibrava pelo ar. Precisamos parar de brigar. É hora de unir forças, ou perderemos todos. Miguel olhou para o pai, depois para Isabela. A decisão apertava como um nó na garganta. Então, vamos descobrir a verdade juntos. Ele respirou fundo,
sentindo cada batida do coração como um chamado. Se o passado for a chave, precisamos abrir a porta. Com essa determinação, Jorge ativou o dispositivo novamente. Luzes explodiram na sala e as imagens começaram a girar. Vislumbres do passado se desenrolavam diante deles, como um livro maldito. Miguel viu rostos, sua mãe, uma figura trágica, amigos antigos que agora eram sombras. O que isso significa? Perguntou, sem conseguir desviar o olhar. No ápice da exibição, o pai de Miguel declarou: "Vocês têm que entender. A herança que todos temem não é apenas financeira, é poder. E há aqueles que farão de tudo para mantê-la sob controle. Mas o que existe de tão importante que justifique isso tudo?" Miguel questionou, um frio passando pela espinha. As palavras de Isabela ecoavam, e a pressa para compreendê-las crescia. Então, em um estalo, a verdade chegou como um raio. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de um legado, de um nome que pode salvar ou destruir, disse o pai, olhando para Jorge e depois para Isabela. Vocês precisam decidir se estão prontos para lutar por isso ou se vão desistir. Miguel sentiu a mão de Isabela apertar a sua. Estou pronto. Para lutar, para descobrir quem eu realmente sou. Ele olhou nos olhos dela, sentindo a força que unia suas almas. Não vamos permitir que o medo defina nosso destino. Enquanto o dispositivo se desligava, o estrondo ecoou fora de casa. Um grupo de agentes de segurança, alertados pela confusão, invadiu o local. Com a polícia chegando, a adrenalina disparou ainda mais. É hora de agir, disse Miguel. Se hesitarmos, perderemos tudo. Ele puxou Isabela para ficar de pé, e Jorge fez o mesmo com Carla. Com corações pulsantes, eles olharam para o futuro que os aguardava. Sabiam que os segredos não estavam completamente revelados e que novos desafios surgiriam. A polícia entrava e eles estariam prontos. A sala estava repleta de urgência. Miguel olhou para o pai, já distante, e disse: "Vamos juntos enfrentar isso. O passado não me deterá." E enquanto todos concordavam silenciosamente, uma nova era se aproximava, repleta de promessas e incertezas. E aí, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as novas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais. Não hesite! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é imprescindível. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.